Olá, gente! Seja muito bem-vindo nesse canal. Quero desejar um ótimo dia pra você, abençoado, que Deus proteja e te guarde, livre de todo mal. Bom, eu estava fazendo reflexão hoje, né, de algo que o Senhor colocou no meu coração e eu vim compartilhar com vocês também isso que o Senhor colocou no meu coração. Bom, a respeito de a gente amar uns aos outros. Né? E na palavra do Senhor, em João 13:34 diz: "O novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros." E o maior exemplo que a gente tem é o Senhor Jesus, porque a gente somos falhos e errantes. Muitas das vezes, né, quando a gente despreza o Senhor, Ele continua amando a gente, mesmo com as nossas falhas, mesmo a gente sendo imperfeitos, né? Então a gente venha olhar para o Senhor, que a gente venha, Ele venha ser a nossa inspiração, porque assim a gente vai vencer, assim a gente vai conseguir, né? Lutar contra o inimigo, contra o diabo, que todo dia tenta, de todas as formas, né, causar desunião, causar separação, tirar o amor no meio do povo, né? Porque ele só quer oferecer coisas ruins, ele só quer trazer a desunião mesmo. Então que a gente venha lembrar cada dia, né, do nosso Senhor Jesus, né, que Ele nos amou e assim devemos amar o próximo. Bom, gente, eu tava refletindo, né, porque assim aqui o Senhor Jesus deixa um mandamento pra nós, né, pra gente amar uns aos outros, como Ele nos amou, né, pra gente levar o amor, né, pro próximo, pra gente ter empatia, né, ter respeito com o próximo, né, e assim eu tava refletindo como o diabo, o inimigo, né, ele tenta operar, né, no nosso meio, na questão de, tipo, querendo causar divisão, querendo causar separação, né, porque ele vai contra a palavra de Deus, né, ele sempre vai querer fazer algo contra, né, então se na palavra do Senhor diz amar os outros como eu os amei, né, o diabo sempre vai querer colocar intriga para não ter o amor, sabe, no meio do povo de Deus. E também assim, aqui o Senhor fala, né, pra gente amar assim como Ele ama a gente amar o próximo, amar o nosso próximo, que tá do nosso lado, independente das diferenças, porque aí que tá uma coisa que tava no meu coração, que o Senhor colocou. É muito fácil a gente amar aquele que ama a gente. É muito fácil a gente amar aquele que é carinhoso com a gente, aquele que é bondoso, aquele que, sabe, tem o mesmo costume que nós, né, que até pensa igual a gente, né, é fácil. Mas aqui nessa palavra diz pra gente amar uns aos outros, né, então assim, todos que estão ao nosso redor, né, e eu tava refletindo nisso, porque o diabo, Satanás, ele quer causar intriga, sabe, ele quer colocar mentiras, né, ele quer ver as pessoas uma contra as outras, né, ele quer ver essa divisão, ele não quer que tenha esse amor, né, que tenha essa união que Cristo quer que a gente tenha. Então o diabo, ele quer separar de qualquer forma isso, ele quer que isso não aconteça. Mas a palavra do Senhor está aqui para abrir nossos olhos, né? Devemos abrir nossos olhos com a palavra de Deus, né? Porque a gente não tem que amar só aquele que ama a gente. Não, a gente tem que aprender a amar aqueles que é diferente, tenha diferenças, né? Mas que a gente venha seguir a palavra do Senhor. Eu tava refletindo nisso. Porque se a gente parar pra pensar, é muito fácil amar mesmo aquele que ama nós, aquele que trata a gente bem. É muito fácil isso. Né? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei refletindo. Então, que essa palavra fique no nosso coração. Né? Que a gente venha, né? Como o Senhor deixou pra nós, amar uns aos outros, aprender a cada dia, né? Com a diferença, né? Com aqueles que estão ao nosso redor. Porque tudo que Satanás quer é tirar o amor do meio do povo. Tudo que o diabo quer é ver um contra o outro. Ele não quer que esteja união, ele quer que esteja separação, ele quer que esteja desunião, porque ele sabe que se tiver o amor, se o amor prevalecer, vai ter união, né? A obra do Senhor a cada dia vai crescer, então é tudo que o diabo não quer. É isso. Então, se eu colocar essa palavra no meu coração hoje, então que fique pro seu coração também, né? Que a gente venha lembrar da palavra do Senhor, né? Todos os dias se apegar na palavra do Senhor e pedir pro Senhor ajudar nós. Porque tudo que o diabo quer é colocar no nosso coração intriga, colocar no nosso coração algo contra o irmão, contra a irmã. É tudo que o diabo quer, é isso. Tudo que Satanás quer, porque aí ele sai ganhando. Se ele fizer isso, ele sai ganhando, né? Mas o Senhor hoje nos deixa essa palavra de amor para todos nós,
para todos nós, porque todos nós somos falhos, errantes, imperfeitos. Temos que aprender a cada dia, todos nós, se não for misericórdia de Deus, né? Então o Senhor deixa para o nosso coração, né? Que a gente venha lembrar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra a potestade, contra o espírito maligno, contra o diabo. Então a gente tem que lembrar todos os dias disso, que ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Por quê? Porque ele quer causar intriga, ele quer causar divisão, ele quer tirar o amor do meio do povo, sabe? Ele não quer que tenha amor, porque ele sabe que se o amor tiver o amor prevalecer, tudo vai ser diferente, ele vai sair perdendo. Então, que a gente venha colocar essa palavra no nosso coração, para ele sair perdendo, né? E a cada dia a gente pedir ajuda pro Senhor, né? Que a gente venha lembrar que a nossa luta não é contra as pessoas que estão ao nosso redor. Que Satanás, muitas das vezes, coloca mentira na mente das pessoas, no coração das pessoas, para ficar uma contra a outra, né? E é sobre isso. Então, que a gente venha lembrar disso nesse dia, né? Que assim, o Senhor fala pra gente amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Então, que a cada dia a gente peça isso pro Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria a cada dia. Que a gente venha lembrar que o nosso inimigo é o diabo. O diabo é o nosso maior inimigo. Porque ele vai usar pessoas, ele vai usar todas as circunstâncias, né? Colocar mentira na nossa mente. Querer colocar coisas, intrigas, né? Então que a gente fique com essa palavra no nosso coração. Que venhamos apoiar uns aos outros. Porque cada um tá passando uma luta, uma guerra. Cada um tá passando um momento difícil, né? Então que a gente venha se colocar no lugar do próximo, ter empatia, né? Precisamos disso nesse mundo tão, né, difícil, tão coisas ruins, né? Porque o mundo já é do maligno, né? Mas o nosso Senhor Jesus, né, nos ensina através da palavra dele a gente amar uns aos outros, né? Que a cada dia a gente peça ajuda pro Senhor, porque a gente sabe que esse mundo só oferece coisa ruim. Esse mundo, né, já é do diabo. Então, mas o Senhor é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. Então, assim, a gente tem Jesus, que a gente vem a cada dia, né, pedir ajuda pra Ele, pra gente não cair nas mentiras do diabo, não achar que o irmão tem algo contra nós, ou alguém tem algo contra nós, não, mas que a gente venha saber que o inimigo é mentiroso, que o inimigo é sujo. Bom, seja colocar essa palavra no meu coração, eu deixo para o seu coração também, para todos nós, como ensinamento. Deus abençoe, se inscreva nesse canal se não for inscrito, que eu vou postando aquilo que o Senhor vem colocando no meu coração, a transformação, a obra que Ele tem feito em mim a cada dia. Fique com Deus.